Salve, amigos e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Eu sou o Caio Souto e hoje eu vou conversar com o Rodrigo Gueron, da UERJ, no Rio de Janeiro. Bom dia, Gueron, tudo bom? Bom dia, tudo bem? E você, Caio? Estamos indo, né, na medida do Estamos indo. possível. E deixa eu pedir para a gente começar, se você puder se apresentar um pouco melhor aí para as pessoas que estão assistindo, falar da sua trajetória rapidamente, aí, onde você fez seus estudos. Eu tenho uma formação toda em filosofia, graduação e mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no IFIX da FRJ. Embora tenha entrado no IFIX pela história, me transferi para filosofia. É, Fiz o doutorado na própria UERJ, onde eu estou hoje. Mas eu, durante esse tempo, trabalhei algumas vezes com cinema. Tenho uma relação com cinema também. Uhum. Cheguei a dirigir 3 curta-metragens, escrevi alguns roteiros, um projeto que foi interrompido há um ano e pouco atrás, mas eu espero retomar. Mas essa minha relação com o cinema e o fato do meu doutorado e depois modificando o texto ter virado um livro que é sobre filosofia e cinema, fez eu ir parar no Instituto de Arte da UERJ. Na Uhum. verdade, eu não, e na verdade um gosto muito grande pela arte, enfim, na verdade um interesse pela relação entre arte, estética e política, e, e pelo fato também de alguma maneira trabalhar com um pensador que está num limite entre estética e política num certo sentido, que é o Deleuze, né? Uhum. Mesmo para pensar política ele mobiliza, digamos, forças estéticas no sentido mais quase que original do termo, não que eu seja uma pessoa que acredite que etimologia define o sentido das coisas, mas por um acaso, né, que mobilize a sensibilidade, o corpo, enfim, que coloca a gente nesse lugar aí, que a Uhum. filosofia majoritariamente negligenciou durante um tempo. Certo. Na verdade, então, eu tenho um livro publicado sobre Deleuze e o cinema, que na verdade o Como que é título o título desse livro? é Da Imagem ao Clichê, do Clichê à Imagem. Ah, eu vou pôr na descrição do vídeo também, depois quem quiser procurar. Bacana. E nesse momento eu estou terminando um livro sobre as relações de Deleuze e Guattari com Marx, que é o meu projeto mais importante. Eu estou naquela famosa revisão da revisão da revisão. Devo Uhum. mandar os 2 primeiros capítulos revisados até domingo para a minha editora, que vai ser a mesma editora do outro livro, que é a Nau Editora. Nova editora. Isso. E que tem prestigiado bastante a produção, digamos, da minha geração, da nossa geração, assim, aqui. Tem sido bastante importante como editora. E das gerações mais novas também. E, na verdade, então, o fato de ter pensado a estética política me fez voltar para a filosofia política, de 4, 5 anos Uhum. para cá. Por isso, esse livro, cujo projeto de pesquisa até me fez eu entrar em uma segunda pós-graduação, ou já se não fosse trabalho suficiente para a gente estar indo no pós-graduação, eu Uhum. cometi essa insanidade de entrar para uma segunda pós-graduação, mas com grande prazer, porque é um lugar que me recolheu muito bem. O prazer de estar lá foi o que fez eu ter que ter mais trabalho, que é, além de estar, então, na pós-graduação do Instituto de Arte da UERJ, eu estou na pós-graduação da Filosofia da UERJ, no PPG-Fil. E o projeto que me levou lá é exatamente esse projeto, esse livro cujo título vai ser Capitalismo, Desejo e Política. Uhum. Interessante. E deixa eu engatar uma pergunta. Eu sei que você tem estudado a questão do fascismo, inclusive o professor Jorge Vasconcelos, na entrevista que eu fiz com ele, cita o seu nome lá também, fala da sua pesquisa sobre esse tema. O que que você teria a dizer sobre esse período atual? Tem muita gente que está denominando esse período de uma espécie de neofascismo ou microfascismo.
termos como esse, você identifica esse movimento de herança do fascismo histórico lá dos anos 30, 40, do período europeu? Ou você acha Eu, que são coisas muito diferentes, então teria de construir um outro conceito para entender o atual? olha, na maneira como eu compreendo o fascismo, e como eu vou, de alguma maneira, no tempo que a gente tem aqui, propor que a gente possa tentar compreender dessa maneira, eu acho que sim. Eu acho que sim, que a gente pode falar em fascismo mesmo. Não precisa nem botar Uhum, neo, se quiser botar, bota também, pode ser claro. Na história não se repete, na verdade. Mas sempre tem um elemento de diferenciante, de diferenciação importante, né? uhum, Mas, mas a história tem suas permanências, né? Suas forças que, né? Então, a questão é que a gente poder ver ou entender o fascismo não pela forma que ele ganha, sobretudo na maneira como ele se estrutura no Estado em determinada época, mas por aquilo que faz ele, digamos, de alguma maneira atacar o Estado e reestruturar o Estado de determinada maneira. Né? Digamos que de alguma maneira, genericamente, é uma questão de compreender o fascismo numa dinâmica de fluxo, de algo que circula numa máquina social capitalista, que é produzido, que tem uma relação com os centros de poder do capital, mas que tem uma relação com algo que escapa dos centros de poder do capital para retornar a ele, né? De alguma maneira. Eu acho que é essa dinâmica que a gente tem que entender. Eu, eu escrevi em 2018 um artigo no calor dos acontecimentos, né? Meio a quente, que não fiz nada mais do que jogar nas redes sociais e algo como 10 dias antes da eleição, do primeiro turno da eleição, que eu joguei esses arquivos. E que se chama Fascismo e Fascismo no Brasil. É, uma outra compreensão para um outro combate. O título é mais ou menos esse, eu esqueci exatamente o título do meu próprio artigo. Peraí, que eu posso abrir aqui. O título do meu próprio artigo, peraí. depois a gente põe também na descrição, deixa o link se ainda estiver disponível. Fascismo e Fascismo no Brasil, outro diagnóstico para outro combate, é isso. Tá? E, e até, na verdade, o que eu ia te propor, de alguma maneira, era colocar algumas coisas que apareceram nas últimas semanas para mim como questões e meio que colocar essas questões como provocação, porque não dá para te resolver aqui, mas, né? E colocar Uhum, elas um pouco, digamos, na linhagem dos problemas que eu levanto nesse texto, entende? É o que eu ia te propor, né? perfeito. Porque eu tenho pensado duas coisas mais recentemente, a partir do que esse texto levantou para mim, né? Primeiro, eu tenho pensado um pouco no que vem a ser as chamadas fake news, né? Uhum, A partir de uma ideia de que eu não gosto do conceito de fake news, digamos assim, né? Eu uso porque, na verdade, o negócio triunfou e o fenômeno tem que ser identificado e estudado, né? uhum, Mas o problema para mim, né? E aí vou colocar o problema como provocação, porque para resolver, né? O problema para mim é que não se trata exatamente de uma relação entre verdade versus mentira. O problema da fake news não é em primeiro lugar, embora seja secundariamente de alguma maneira também, mas não é em primeiro lugar uma relação entre verdadeiro e falso. uhum. Eu acho que é antes uma relação entre potência e impotência, né? Interessante. E que é algo que diz respeito, portanto, ao desejo. Então, as fake news, as chamadas fake news, estão numa ordem do que eu chamo de um regime afetivo, né? Regime de afeto, digamos assim. Tomando um pouco emprestado e deslocando o sentido do conceito muito importante de Foucault, que é regime de verdade, né? Eu proponho essa ideia de regime de afeto, para a gente entender o fascismo e especificamente o fenômeno das fake news, no contexto do qual elas se proliferam e elas ajudam a proliferar, né? Ou a instalar um determinado regime de afeto, que foi onde é o que a gente está vivendo nesse momento, né? Um determinado regime de afeto do fascismo, né?
o triunfo do regime afetivo fascista. E essa é a primeira provocação que eu lanço, né? Um pouco na ordem dessa provocação, eu proponho a gente pensar também como provocação, não vou resolver, deixar isso no ar, né? Que teve um enunciado que foi dito por uma das figuras mais importantes de apoio ao governo bolsonarista, que não é o próprio Bolsonaro, mas poderia ter sido dito por ele, mas eu não vou nem citar o nome, porque não é o caso de ter uma pessoa dessa como interlocutor. Ela disse: a quarentena é o luxo da classe média. É um luxo da classe média. Uhum. Né? E, na verdade, isso não é uma afirmação falsa. Não é uma afirmação totalmente falsa. Né? E aí existe um campo de investigação bastante importante para a gente. O que faz os fascistas produzirem palavras de ordem enunciados que podiam estar, digamos que, na nossa boca, entende? Ou vamos dizer assim, podia estar no campo da resistência, da denúncia, da injustiça social, no campo da própria esquerda. O que faz ele, né, como por exemplo, a maneira como ele se opõe às grandes corporações de comunicação, como ele se opõe à Rede Globo. Não deixa de ser uma luta, de alguma maneira, capturada de uma palavra de ordem da esquerda, né, que tem uma razão de ser. Né? E aí, deixando aqui bem claro que eu não vou cair aqui numa das maiores falácias que existe hoje em dia na análise da situação brasileira, que é tratar o lulismo e o fascismo como dois fenômenos semelhantes, por sinal, trocado. Isso eu acho uma falácia completa. Embora seja uma tentação perigosa, preguiçosa e mal intencionada, né? Mas, enfim, não vamos entrar nisso, mas só para dizer que quando eu digo diferente denunciar as corporações de comunicação pela maneira como elas não são democráticas e denunciar e atacar as corporações de comunicação porque elas já não fazem mais exatamente aquilo que os fascistas queriam que elas fizessem. Embora eles sejam um pouco uns filhos bastardos dela, de alguma maneira, né? A gente tem um pouco essa impressão, né? Que existe um fluxo eu vou falar um pouco disso aqui. Existe um fluxo de medo, de ódio, de violência, que as corporações de comunicação, como centros do poder no capitalismo brasileiro, disseminam socialmente há muitos anos, e a gente tem um pouco a impressão que elas perderam o controle disso no bolsonarismo. Como se alguma coisa saísse dela que elas não pudessem controlar, até certo ponto. Já que, por outro lado, elas sabem muito bem que se elas atacam o Bolsonaro e defendem um programa neoliberal extremo no mesmo telejornal, elas sabem muito bem que as condições, a violência do bolsonarismo é decisiva por passar uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista com muito pouca resistência, como foi passado. Enfim. E dito isso, então joguei essas provocações no ar, eu queria propor o enunciado daqueles dois textos. Assim, se você me interrompe se for quiser, enfim, eu propor o enunciado daquele que eu chamo um pouco pretensiosamente, talvez, de dois equívocos, que eu noto na maneira como a esquerda, hegemonicamente, já percebo um movimento interessante de sair disso, né? Mais do que 2 anos atrás, como a esquerda, hegemonicamente, até alguns liberais, diagnosticavam o fenômeno do fascismo, né? Sobretudo, tem dois equívocos fundamentais. Primeiro é dizer que o fascismo é uma espécie de déficit civilizatório. Né? Que o fascismo estaria avançando no Brasil e nós estaríamos, na verdade, recuando como civilização. Né? Quando, na verdade, eu proponho aqui, baseado em primeiro lugar num problema que o Benjamin levanta nos anos 30, mas quem vai desenvolver com uma atualidade impressionante, desconcertante, sem nem fazer muitas referências, nem fazer referências ao Benjamin, mas a outros autores importantes, quem vai desenvolver de uma maneira desconcertante é Achille Mbembe, né? É o Mbembe. Né? E desculpa se eu não estou pronunciando o nome dele da maneira mais correta. Eu também não sei eu acho que talvez se eu encontrasse o Mbembe, a primeira coisa que eu ia perguntar para ele, primeiro eu ia pedir desculpa por não saber pronunciar corretamente o nome, depois eu pedir. Mas para aqueles que eventualmente nos assistam, também deixo na descrição aí. Você deve estar se referindo ao Necropolítica e ao Crítica da Razão Negra, né? Esses dois textos. Exatamente. O Necropolítica, que tem como
subtítulo, digamos assim, Biopoder, Soberania, Estado de Exceção e Política da Morte. E o Crítica da Razão Negra, que pega a ideia que pega a ideia da necropolítica de alguma maneira e é mais analítico, né? Não que a necropolítica não seja um impressionante texto de análise política para ser também um texto militante. É isso que eu chamo a atenção no texto do Mbembe. Né? E é por isso que eu faço essa conexão meio inusitada, de alguma maneira, entre o Mbembe e o Benjamin, entende? Porque, e eu acho que existe, antes de tudo, que eu já diria, para usar essa palavra um pouco, né, já está virando clichê, mas deixa para lá, uma certa proximidade afetiva entre os dois textos. Né? Porque o texto do Benjamin é um texto de 1940. As teses sobre o conceito de história, né? Exatamente, as teses sobre o conceito de história. Né? Onde ele, basicamente, pouco antes de morrer, já em fuga, escreve o texto em fuga, praticamente, né? Os naziistas no pé dele, com a derrota consolidada. Claro, os nazistas vão perder depois a guerra, mas naquele momento a experiência é uma experiência de uma derrota, ainda mais para um alemão judeu, né? E para um alemão de esquerda, militante de esquerda. Né? Enfim, ele basicamente aponta os erros da esquerda alemã, né, do certo pensamento hegemônico entre os marxistas alemães, né, que teriam levado eles à derrota. Né? É isso que ele faz. E, basicamente, o erro central é aqueles que combatiam o fascismo achavam todo o tempo que iam vencer, porque achavam que estavam do lado do progresso da civilização. Opunham, portanto, civilização ao fascismo. Quando que o Benjamin nos ensina de maneira muito direta e clara nesse texto é que o fascismo, na verdade, nasce do coração do processo civilizatório. É isso que ele diz, basicamente. E aí diz aquela frase emblemática: não existe nenhum tipo de mobilização, de monumento à civilização que não seja, ao mesmo tempo, um monumento à barbárie. E aí isso parece você vai lendo o texto do Mbembe e isso parece um ritornelo, um refrão, um leitmotiv que vai voltando no texto dele todo. Isso parece ser uma coisa, né? Parece ser um coro, digamos assim, que embala o texto do Mbembe, né? Essa palavra de ordem, né? De que o fascismo, né? E com a novidade, na verdade, né, que o Mbembe traz, né, que quando eu escrevi esse texto em 2018, eu já tinha lido o Mbembe, mas eu não tinha me aprofundado a leitura do Mbembe, que eu faço ela graças a um convite do professor Jorge Vasconcelos, e de apresentar um texto junto a partir da pesquisa do Jorge, que é a partir das ações estético-políticas e dos coletivos de ação estético-política, do qual é pesquisador bastante pioneiro hoje no Brasil, né? Então ele me convida, eu já tinha dado uma lida no Mbembe, mas ele me convida a fazer essa leitura aprofundada e na companhia dele, que foi bastante importante para mim. Embora a gente já tenha um trabalho de parceria há muito tempo, mas se renova aí nesse momento. E o Mbembe traz esse componente que eu já até tinha contado nesse meu texto, mas não com a riqueza de detalhes com a pesquisa genealógica que ele fala, e trazendo outros componentes, enfim. O pioneiro disso é o Mbembe, evidentemente. Que é a relação entre escravismo e fascismo. Né? Acho que né? Que traz, que responde a tua primeira pergunta, que faz com que a gente possa falar sim de fascismo numa sociedade como a brasileira, embora talvez seja o componente escravocrata um dos principais elementos de que fazem esse fascismo, a violência social e a violência escravocrata de alguma maneira sempre existiu no Brasil. Para a rotina dos pobres, dos negros, enfim, das mulheres, isso é uma rotina brasileira, né? Mas também, por outro lado, nós temos uma impressão de uma espécie de retorno do recalcado acontecendo agora na sociedade brasileira. Embora nem sempre essa violência seja recalcada, ela também era uma violência de superfície explícita cotidianamente. Né? Então, na verdade,
Esse primeiro equívoco que o Benjamin nos ajuda a diagnosticar e o Mbembe nos ajuda a fazer um levantamento genealógico profundo, o próprio Mbembe nos ajuda, nos leva para desconstruir o segundo nos ajuda a desconstruir, mas outros pensadores aí. O segundo é que eu diagnostico como o segundo equívoco, que é o fato de apontar simplesmente que o fascismo nasce de maneira vertical e hierárquica, de cima para baixo, a partir dos centros de poder do capitalismo. Veja, de forma nenhuma estou negando a relação entre os centros de poder do capitalismo e o fascismo. Se eu fizesse isso, eu estaria caindo simplesmente no negacionismo, na verdade, né? Mas há uma dinâmica aí onde a gente percebe de uma maneira de como a violência dos órgãos, das instituições de poder, sobretudo que o Estado usa no capitalismo e que a estrutura social capitalista constitui, parece que de alguma maneira, em alguns momentos, se descola do centro de poder do capitalismo, né? Passa a circular socialmente com grande intensidade, se reconstitui socialmente em novas estruturas de poder, numa nova organicidade, para, digamos, atacar o Estado de novo, né? E ganhando, então, uma organicidade final, que é uma organicidade que a gente já vê, por exemplo, nesse momento, no bolsonarismo. E talvez seja essa, né, uma organicidade, nesse momento a gente vê que o bolsonarismo trabalha com estratégias de poder que voltam a ganhar uma verticalidade, mas que seria ingênuo a gente achar que no crescimento dele nos últimos 4 anos ela funcionou sempre assim, né? Uhum. Não dá para a gente negligenciar que, em certo momento, grupos empresariais deram dinheiro pesado para constituir esses centros virtuais de proliferação de fake news, né? Mas não dá para a gente negligenciar o fato de que a senhora, minha vizinha, de que a mãe da sua amiga, de que, né, compartilhou 15 fake news por dia, entendeu? Ou compartilha ainda, não é? Sem que ela participe necessariamente, ela não está ganhando dinheiro de ninguém, não é isso? Uhum. Né? Então, eu estou levantando um problema micropolítico, mas Uhum. como ele deve ser levantado, na minha opinião. Sempre em relação com o macropolítico, tá? Isso é muito importante. Senão a Isso era até uma micropolítica... coisa que eu queria te perguntar, já que você tocou no assunto, vou engatar aqui uma para você aprofundar isso, se você puder, que é o seguinte. Eu penso num texto, que é o texto do Deleuze e Antiédipo, tem um prefácio, né? Que o Foucault escreveu para uma edição americana, se eu não me engano, e lá ele lembra do Reich, né, que dizia que não se pode esquecer que as massas desejaram o fascismo, né? E dali ele diz que o Antiédipo é um texto, antes de tudo, de ética, um dos únicos textos de ética dos últimos tempos que surgiu na França, né, do Deleuze e do Guattari. Você acha que nesse sentido que você fala em microfascismo? Embora chamando atenção, eu estou chamando atenção muito para essa questão da relação entre o micro e o macropolítico, porque eu tenho percebido, tenho ficado meio preocupado com uma certa interpretação da micropolítica, que parece que a micropolítica não tem uma relação com o macropolítico, entendeu? E, na verdade, no próprio Antiético, os dois autores chamam atenção para isso. O que interessa é como essa relação, digamos, vai da horizontalidade à verticalidade numa troca que não para de uma alimentar a outra, né? Uhum. Mas, sem dúvida, a virada que eles propõem no Antiédipo, que é, de certa maneira, uma virada que eles propõem, que eles veem no Reich, né? O que eles dizem sobre o livro do Reich é algo muito interessante. Eu acho até que o livro é até melhor do que isso que eles dizem, tá? Mas eles dizem o seguinte: pode-se discordar das respostas ao qual o Reich chegou. Mas qual é o grande mérito do Reich? É ter trocado a pergunta sobre o fascismo, ter mudado a abordagem do tema, não é? Qual era a abordagem dentro de uma certa, digamos assim, de uma certa esquerda tradicional, de uma certa marxismo tradicional? A pergunta era o que teria feito as massas se enganarem, se iludirem pelo fascismo, né? E qual a Uhum. pergunta que o Reich vai propor? O que teria feito as massas desejar o fascismo?
Então, a pergunta pelo desejo, não é? O livro do Reich é outro livro que tem agora usando a palavra regime afetivo no sentido da potência do regime afetivo, né? Existe uma potência impressionante no livro do Reich, que é um livro bom de ler até quando você discorda, entendeu? Porque é impressionante a coragem dele enfrentar o problema no calor dos acontecimentos, como ele está enfrentando, e aí ele está nos anos 30, está um pouco antes do Benjamin, né? Também o Benjamin está no calor dos acontecimentos. Mas também está no calor da derrota, também está com uma experiência de derrota, né? O Reich já, né? E o Hitler tinha acabado de vencer a eleição, né? Não sei se já tinha dado o golpe, mas logo depois da eleição ele dá o golpe no golpe, onde ele elimina qualquer Estado de Direito na Alemanha, né? Mas aquilo ali onde o Reich vai investigando até mesmo a relação do alemão com a sua sexualidade, etc, etc. É claro que o simplismo, não é simplismo, não é uma boa palavra, mas o problema que eu vejo no Reich, aí concordo um pouco com o Deleuze e o Guattari, é uma resposta que ele chega, que é um antagonismo indivíduo versus sociedade, entendeu? Como se o indivíduo fosse o espaço do desejo e a sociedade fosse o espaço da repressão, né? E nesse ponto eu concordo mais com o Deleuze e o Guattari. Na verdade, Pergunta pelos Desejos nos apresenta uma máquina social onde o que circula é desejo e repressão ao desejo, recalque. É os dois movimentos. O que se produz socialmente é potência e desejo, mas é também a morte. A morte também é produzida socialmente, né? E é isso que a gente precisa investigar, inclusive no Brasil, não é? Como essa excitação libidinal pela morte tem circulado na sociedade brasileira, né? Sem que isso seja uma espécie simplesmente de pulsão de morte, né? Não é pulsão de morte no sentido mais simples do conceito. O conceito é mais complicado que isso também, mas no sentido que muitas pessoas compreendem, porque não é uma morte que é inerente ao desejo. Senão a gente naturaliza a violência fascista, entende? É, na verdade, um desejo de morte que circula socialmente porque ele foi socialmente produzido, né? Ele, na verdade, se opõe ao desejo como na vitalidade dele, né? Não é uma querela conceitual que eu estou colocando aqui, não. É uma questão de postura política, entende? Se a gente está falando de combate ao fascismo, está falando de luta pela vida. Basicamente é isso, né? Luta para que a vida, para que o que ela tem de desejo de expandir, de vontade, de potência, né? De produção, né? De querer ir para além sempre dos limites estabelecidos, seja potência de vida, não é? E não, né, esse elemento libidinal e desejante seja alegria, digamos assim, né? Não seja o que a gente vê por aí, que é uma espécie o que a gente está vendo hoje, que é uma espécie de impotência ativa, não é isso? De desejo de morte como um ativismo político que mobiliza vários setores da sociedade, né? Mas que tem a ver também, claro, né, com um projeto macropolítico e de poder, que é um projeto de extermínio também, né? Um projeto de naturalizar a morte e de produzir a própria morte. Então, talvez a gente possa pensar como é que esse processo acontece, no exemplo, numa sociedade brasileira. A gente imagina uma sociedade como a brasileira que ela é fundada na violência, da violência do processo civilizatório, né? O Brasil não aparece nem de perto no texto do Benjamin hora nenhuma, né? O Brasil, ao contrário, pouco citado como palavra, é uma das grandes figuras dos dois textos do Mbembe o tempo todo. É incrível como o Mbembe fala pouco do Brasil, mas o Brasil é o maior exemplo daquilo ali, né? O maior império escravocrata da modernidade, né? Escravidão moderna, que é a escravidão da plantation, não é isso? Né? Das gigantescas fazendas escravocratas e agroexportadoras, né? De uma violência impressionante, que constitui a sociedade brasileira, né? Cana-de-açúcar, café, etc. Pois bem, vamos imaginar todo o aparato de Estado violento e o aparato organizado até pelo próprio latifúndio escravocrata, né, que é constituído, né? E vamos imaginar, na verdade, que é uma característica, e na verdade, a medida, na verdade, que o Brasil até multiplica as suas matrizes produtivas, os seus fluxos produtivos, né?
o que acontece, eu acho que existe uma dinâmica no capitalismo muito particular, que é essa circulação intensa que o capitalismo precisa, porque a produção não pode parar nunca, né? E a produção fundamental é a produção de dinheiro, é dinheiro que produz dinheiro. É preciso produzir mercadoria o tempo todo, porque é preciso produzir dinheiro o tempo todo. E dinheiro que produz dinheiro é a própria produção do capital, a produção de mais-valia, né? Essa produção intensa, essa circulação intensa que existe no capitalismo, que em última análise é uma circulação do desejo, né? De uma maneira que o desejo circula com uma intensidade na sociedade capitalista que jamais houve nenhuma outra forma de relação social de produção. Isso faz com que o que seria um órgão político, uma instituição política, de, por exemplo, de repressão, de violência, né, como uma polícia ou uma coisa desse tipo, né, se torne imediatamente também uma instituição de produção de alguma maneira, poderia dizer que uma empresa econômica. Né? Antes, até depois se tornando empresa mesmo, no sentido tradicional do termo. Né? Mas eu digo assim, um investimento econômico como investimento libidinal. Você imagina, por exemplo, que vamos dar um salto não tão grande assim na história do Brasil e vamos parar nas polícias militares. Né? E digo não tão grande porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro, não sei se você já prestou atenção, tem como símbolo um ramo de café e um ramo de açúcar. Ela é de 1809 e basicamente ela se constitui com a função principal de caçar escravos. É uma polícia de capitães do mato, basicamente. Né? Claro que as funções são outras, que né, a sociedade se multiplica, mas isso marca ela. Mas não marca ela simplesmente como eu não estou falando nenhum de culturalismo, de violência que fica sempre igual. Isso não permanece se não circula economicamente de alguma maneira, se não mantém uma espécie de atualidade econômica, entendeu? Aí você começa a perceber, por exemplo, aí eu proponho esse salto histórico e a gente vê as funções decisivas que as polícias militares tiveram no crescimento do bolsonarismo. Assim, basta fazer uma pesquisa nos sites das polícias militares de todos os estados, né? Inclusive nos sites oficiais, que faz com que a gente observe algumas polícias militares perdendo completamente a dimensão de força pública. Quando elas não fazem a propaganda do bolsonarismo abertamente, eles fazem a propaganda de todo tipo de palavra de ordem, de mobilização, né? Uhum. Aí se você vai então nas entidades de classe das polícias, a coisa transborda completamente. E aí você pode ir também nas guardas municipais de qualquer município, né? Aí você pode continuar, né? Associação de ex-alunos de colégios militares, médio e baixo oficialato, aí você vai parar nos grupos de zap, aí você não para nunca, né? Então, o que eu estou falando aqui, né? Numa lógica capitalista, o que é uma instituição, o que é um órgão político, né, que deveria servir ao poder político, a polícia deveria servir como órgão de repressão ao Estado, né? Ela é ao mesmo tempo, ela é imediatamente também mercado, modo de vida, né? Ela é como uma corporação, já muito próxima de uma corporação capitalista, de alguma maneira, como uma corporação que tem algum tipo de produção econômica. Ela precisa, para se manter e se tornar mais forte, digamos assim, se tornar mais e mais necessária, digamos assim, tanto quanto uma empresa tenta convencer, tenta formar uma clientela, tenta formar um mercado para os seus produtos, tenta produzir uma necessidade e um desejo social para os seus produtos. Né? Isso faz com que a divisão tradicional que a gente aprende de certa ciência política, de um lado uma instituição política, de outro lado uma instituição econômica, fica muito complicado de fazer no capitalismo, porque as coisas vão deslizando de um lado para o outro sem parar. Né? E aí você não consegue imaginar uma sociedade que tem a plantation na base da sua formação sem imaginar a quantidade de violência política, de afeto de violento que circulam socialmente, como todo um modo de vida se constitui a partir disso na sociedade brasileira. Né? Esse modo precisa se manter de alguma maneira, né? Precisa se expandir de alguma maneira. Né? Isso, veja, eu fiquei na primeira parte, né? Na primeira parte do movimento. A questão é que isso não para de voltar para o Estado. Isso não para de voltar no Estado, né? É muito comum, isso não é algo peculiar brasileiro, de todo o capitalismo, que aquele órgão que seria um órgão de violência e uma instituição de uso político, de administração política da violência e de repressão do capitalismo, ele inverta a sua relação com o Estado.
Em vez de ele implementar uma política do Estado, ele começa a implementar as suas próprias políticas ao Estado. Isso é comum em todo o capitalismo. Né? Não é incomum, de determinada maneira, que os órgãos de segurança norte-americana deixam de ser correia de transmissão do Estado americano e passam a tentar impor suas políticas ao próprio Estado. Isso acontece algumas vezes. Né? Um descontrole, digamos assim, né? Que volta para o centro de poder. Então, o Brasil é um país que tem uma economia política da violência impressionante, né? Que não para de se renovar desde os centros de poder, né? Mas que também não para de circular e de se transformar socialmente, como um modo de vida e tudo isso, né? Por isso, aliás, essa questão, o Mbembe sobre os plantations especificamente, ele levanta essa questão, né? Ele fala, a quantidade de violência macropolítica da plantation, ele chama a atenção para a quantidade de violência macropolítica, mas ele chama essa atenção. Imagine a quantidade de violência micropolítica que uma instituição como a plantation, né, impressionantemente tensa o tempo todo, precisa para se manter. Né, de violência física, violência de morte, mas ele fala também de várias hierarquias de poder, a figura do capataz, a diferença entre o que era escravizado na colheita e o que podia vir para um convívio doméstico, e a maneira como tudo isso era gerido, né, os homens de confiança, etc, etc, a relação com camadas médias mestiças que vão se constituindo e por aí vai. Né? Isso vai se reatualizando com a multiplicação produtiva do Brasil, né, com a Revolução Industrial que acontece aqui tardiamente, mas acontece de maneira até importante. O Brasil se torna um país industrializado, periférico industrializado ao mesmo tempo, e tudo isso. Né? Bom, sinceramente, eu acho que o bolsonarismo se alimenta desse caldo todo de maneira muito clara. Eu gosto de chamar o fascismo de uma maneira geral, e especificamente o bolsonarismo, de uma espécie de rebelião de capatazes. Né? E tem a ver com essa intensificação de uma mercadoria que circula socialmente, que porque o medo e o ódio se tornam mercadorias sociais também no Brasil. Né? Vamos a outro exemplo, cara, esses programas policiais vespertinos. Como a esquerda negligenciou isso? Durante estamos há 4 décadas convivendo com eles. Né? Interessante observar como eles começam a se fortalecer na abertura política durante o regime militar, onde o debate político volta a acontecer, a energia de rebelião política volta a acontecer, e como ela precisa, como um medo social, uma rebeldia social, um ódio social que circula no Brasil, que a princípio pode ser ódio de classe, de raiva, né, de rebeldia contra a injustiça social, como isso é de alguma maneira gerido nesses programas, né? Que são hoje um porta-voz do bolsonarismo. Né? A gente viu isso nos últimos dias. Toda vez que o ministro da Saúde, que é uma figura que veio da direita até mais predatória, mas que, em todo caso, começou a agir, parecia que estava agindo, até por razões pessoais, mais ou menos como um médico, né? Ex-ministro, inclusive, o né? ex-ministro da Saúde, pois é, de qual também não tenho muito, assim, não é o caso também, enfim. Também não sei se é o caso de sair defendendo ele, não sei. Isso é meio perigoso, uma armadilha tremenda também, tomar cuidado com isso. Mas a maneira, o pronunciamento do Bolsonaro, ele se dirigia à população, às vezes muito mais por nesses programas vespertinos policiais sendo entrevistados ao vivo, do que num tipo de pronunciamento que ele até fazia também, tradicional à televisão. Ele até fez alguns que foram recebidos com protestos sociais, com os chamados janelaços, assim, de maneira impressionante. Né? E o que esses programas produzem? Qual é a principal mercadoria que eles produzem? Ódio e medo. E veja que é completamente indistinguível, indiscernível, o que é produção política, porque esses programas têm uma função política evidente, e, ao mesmo tempo, uma função econômica. Primeiro porque a produção política é uma produção de uma economia política, uma economia social do desejo. A produção do ódio e do medo é uma economia de uma troca social também. Né? Por isso eu posso chamá-la de mercadoria, de certa maneira. Né? E, ao mesmo tempo, que esses programas são também espaços de lucro de dinheiro. Quer dizer, os programas têm publicidade, têm audiência e geram dinheiro para as pessoas que produzem. Né? Eles são
lugares de produção de lucro até de maneira tradicional. E, ao mesmo tempo, são lugares de produção política. É indistinguível completamente. Né? Eles são muito paradigmáticos disso. E são muito paradigmáticos desse regime efetivo. Né? Inclusive, voltando à questão da fake news, eles são, de certa maneira, uma matriz da fake news. Né? A dispersão horizontal das redes sociais coloca novos problemas, isso não é para a gente negligenciar, mas se puxar a linhagem do regime efetivo das fake news, a gente vai parar em certo tipo de entretenimento, às vezes disfarçado de jornalismo, em certo tipo de sociedade do espetáculo, digamos assim, para usar um conceito que foi moda nos 60, ainda que tenha suas problematizações, mas pode ser interessante também. Né? Então, a pergunta que a gente não tem que responder, como enfrentar isso? Né? Como enfrentar isso sem cair nos velhos erros, entende? E sobre sua pergunta inicial, pode o fascismo, pode ser comparado àquele fascismo? Nesse aspecto, sim, pode ser bastante comparável, no sentido de que o fascismo, agora eu vou usar o vocabulário do Deleuze e Guattari, né? O marxismo tem essa dimensão de máquina de guerra que se desprende do Estado, que é isso que eu estou descrevendo aqui desde o início, basicamente, né? Mas com as peculiaridades da situação atual, e que ataca o Estado de novo. Assim foi na Alemanha. De forma nenhuma, o partido nazista é um partido que nasce do centro da burguesia alemã, mas ele chantageia a burguesia alemã. É muito claro, o Hitler disse isso claramente em discurso que ele faz a associações de empresários alemães. Vocês precisam de nós para recuperar tudo que o capitalismo alemão perdeu, para recuperar mercados, para recuperar matéria-prima. Esse Estado de Direito social-democrata ou liberal que está aí, a força que os sociais-democratas têm no parlamento, jamais vocês vão conseguir fazer aprovar a guerra que vocês precisam para voltar a serem capitalistas fortes e protagonistas no mundo, como eram antes da Primeira Guerra. Isso é um discurso claro. Né? Aqui no Brasil é como se os capatazes invadissem a Casa Grande, entende? Né? Isso explica a adesão que, pouco a pouco, o centro da burguesia vai tendo ao bolsonarismo. Né? O primeiro, como não era de se espantar, porque talvez seja o mais próximo desde sempre, é o agronegócio, que já 2, 3 anos antes começa a dar dinheiro para a candidatura Bolsonaro. Né? Mas vão chegando os grandes atacadistas e chegam a Fiesp e os bancos, e o mercado financeiro, no final. Né? Claramente, sem nenhum problema, sem nenhuma culpa. Né? É como se os capatazes dissessem: vocês querem implementar um programa neoliberal, nós damos a chance a vocês agora, mas tem que ser do nosso jeito. Com essa esquerda aí, né? Com essa situação, com essa democratização que a gente está vendo, com essa multiplicação, com essa ascensão social, isso ameaça o poder de vocês. Né? É preciso restringir os fluxos produtivos de novo. Não é isso? O próprio capitalismo brasileiro foi longe demais, já que, digamos, a ascensão que acontece no governo Lula é uma ascensão do tipo capitalista, de alguma maneira. Mas mesmo essa parece, de alguma maneira, produzir um medo no centro do poder no Brasil. Né? Então, os capatazes vão até a sala de jantar e assustam até mesmo a Casa Grande e dizem: olha, vocês precisam da gente, tem que ser do nosso jeito. Isso pode ser até, do ponto de vista da elite que vai aderindo ao bolsonarismo, um medo delirante. Tipo, a culpa é do PT, tipo, nossa família está ameaçada, todo esse tipo de formulação paranoica que acontece. Mas é um medo que opera politicamente. Né? Opera politicamente. Até porque, na verdade, por caminhos diferentes, tanto Marx quanto Nietzsche e o Deleuze e Guattari produzem esse encontro, nos mostram claramente que a burguesia é uma classe amedrontada. Né? É uma classe... que a gente saiba que o Marx descreva a classe trabalhadora como infeliz e explorada, a gente já sabe, mas é muito interessante que, em certo momento, o Marx mostra de uma certa impotência da própria burguesia, porque ela mesma é escrava subjetivamente desse processo infinito de produção do capital que não pode acabar nunca. A ponto que esse delírio vira essas carreatas da morte, que as pessoas querem abrir o comércio no meio da pandemia. Uhum. Né? Uma irracionalidade do ponto de vista do próprio capital. Né? A intensificação do fluxo de morte chega a esse ponto.
né, que faz a gente entrar nesse momento, nessa situação suicidária. Mas que não é só micropolítica. Né? O centro de poder hoje tem uma estratégia de uso da morte. Uma estratégia de intensificação de produção da morte. É muito difícil dizer isso, porque a gente tem muito medo de cair no alarmismo, que seja um pouco o sintoma da própria coisa. E muitas vezes a lógica do alarmismo foi a lógica que ajudou a produzir esse estado de coisas. E como agir perante o fato de que o estado de coisas agora nos parece de fato assustador? Já que o susto foi parte do regime afetivo que fez esse susto, que eu digo medo, o terror, foi parte do regime afetivo que nos fez chegar aqui. Essa é a dificuldade colocada para nós. Mas uma dificuldade que tem que ter a clareza, e isso eu achei muito legal quando o Safaf disse isso numa entrevista há uns 10 dias atrás, uma entrevista até que ele deu ao Haddad, onde ele diz: o Bolsonaro não é burro e o bolsonarismo tem estratégia. Uhum. Né? Tá muito claro, uma estratégia é perigosa, a estratégia até para ele mesmo. Para todos nós, então, né? Mas existe muito claro uma estratégia de mobilização da morte, né? Uma estratégia de extermínio e de naturalização da morte, né? E o que eu temo que aconteça, é possível combater. Não? Eu acho até que o combate ao Bolsonaro também avançou algumas casas, eu diria, até para tentar ter um resto de otimismo aqui, mas é preciso ter como claro que nós, nesse momento, temos um lado que ganhou organicidade, que é uma força macropolítica, que gere de cima para baixo, nesse momento, as forças micropolíticas, que tem um projeto de aliança com a morte, que tem um projeto de extermínio mesmo. E o grande perigo que eu temo ser alarmista, é o que eu estou dizendo, mas eu temo esse perigo mesmo, é de que a gente caia numa espécie de messianismo diante da morte. De que a atualização da morte que produz um fortalecimento do bolsonarismo a partir da própria apocalipse que ele ajuda a criar. Essa é a aposta política dele, na minha opinião. É uma aposta, ao mesmo tempo, no extermínio ele mesmo, porque as pessoas pobres, para ele, sempre puderam morrer, e não tem problema que sejam exterminadas. Né? Não tem problema que morram muitos velhos e, quem sabe, até a previdência, do ponto de vista deles, né? Eles deixam escapar de vez em quando isso, né? O que eles tentam esconder, volta e meia aparece como morto falho, né? Que morram pessoas de idosa e que o Brasil seja um país menos caro, que os médicos, as pessoas de idade custam caras, ou as pessoas que não são crônicas custam caras, né? Eles não escondem isso mais, né? Uhum. E para não esconder isso mais, eles precisam mobilizar uma estratégia messiânica, que é uma estratégia de aliança com a morte, que é de excitação na morte, de um jogo de xadrez libidinal e excitante com a morte, de uma economia política libidinal com a morte, que mobiliza tudo. Mobiliza o medo da fome das pessoas, que faz com que, né, essa força mortal se aproprie de uma fala que podia ser uma fala de libertação de denúncia. A quarentena só é possível para a classe média. Você vê que não é uma questão de verdade versus mentira. Alguém pode dizer que alguém está dizendo... Né? Claro que a gente sabe como responder a isso de uma maneira não fascista. Renda mínima, não só renda mínima emergencial, como renda mínima básica. Não é isso? Imposto sobre grandes fortunas. Isso para falar numa perspectiva reformista, digamos assim, né? A gente sabe que isso é um problema, mas a nossa resposta é outra, é a resposta da vida, não da morte. Então, enfim, esse eu acho que é o nó do enfrentamento que a gente tem que fazer. E para encerrar, então, estou aqui à sua disposição para suas perguntas, só para dizer assim, para esse meu raciocínio que já foi muito longe, só para falar um pouco do que eu acho que pode ser algum diagnóstico otimista diante de uma situação muito difícil. O que eu tenho a impressão é que nas últimas semanas o que eu chamaria de um bloco antifascista se consolidou no Brasil. Entende? Isso me parece claro, assim, sabe? Assim, há um número muito grande de pessoas, um pouco diferentes entre si até, e em todas as classes sociais, eu diria. Tá? Eu acho que embora o bolsonarismo, nesse momento,
faça uma espécie de ofensiva final para tomar para si a base do lulismo. Ele vai usar para isso a manipulação, inclusive, dessa renda mínima emergencial, que não foi nem aprovado por ele, foi por uma mobilização social e pelo Congresso, na verdade, com propostas até da esquerda, um acordo social construído no Congresso, mas, enfim, num país presidencialista e num clima de messianismo é difícil a gente deixar claro isso, né? Mas ele faz essa espécie de ofensiva final para capturar para si o sentimento de classe para ele, o que não é tão diferente do que aconteceu em outros momentos do fascismo. Mas eu acho que em todos os setores sociais há um sentimento antifascista consolidado. Sabe? Eu acho que em todas as classes sociais existe um número de pessoas importantes, não sei se majoritariamente, não sei o que vai dar na pesquisa, mas que estão dispostas firmemente, nem que seja na conversa com o vizinho, nem que seja no grito da janela, vão se opondo a isso. Com alguma variação de porcentagem de classe social, de segmento social para segmento social. Mas isso coloca uma questão ao mesmo tempo boa e ao mesmo tempo assustadora. Boa porque, para ele avançar, de um ponto ele não passa. Ou do ponto de vista do apoio. Mas, se quiser passar desse ponto, vai ter que ser com muita violência. Né? Mas o Bolsonaro não tem um apoio para um golpe hoje, não tem um apoio, nem tem uma passividade da sociedade brasileira hoje, nesse exato momento, entendeu? Como teve uma certa passividade, não houve uma passividade completa, mas houve uma falta de resistência durante o golpe de 64. Né? Embora o perigo de ataque ao Estado de Direito aconteça de outras maneiras, né? O sentimento anti-Bolsonaro pode ser capturado por algum tipo de imagem falaciosa de militares responsáveis, tipo, coloquemos o Mourão, né, e tal, e agora que ele assumiu o poder, sob medidas de exceção. Todo esse tipo de discurso, diante do perigo que a gente caiu, pode florescer. Mas o bolsonarismo está forte e intenso, mantém uma base importante e atuante, mas o bloco em oposição a ele nunca teve tão forte. Eu digo assim, nunca teve tão consolidado. Precisa consolidar muito mais ainda. Os partidos que deveriam liderar a esquerda não estão fazendo muito para isso, não. É uma consolidação que está acontecendo meio de baixo para cima. Mas está acontecendo de alguma maneira. Entendeu? É isso. Tá certo. Eu agradeço muito ter conversado com você. Eu vou só fazer mais uma perguntinha, só para saber o que você pensa. Porque se ficar também muito longo o áudio, as pessoas acabam não assistindo. Mas aí a gente espera que venham os comentários e quem sabe a gente continua esse debate de outras formas também, né? Talvez uma outra conversa, numa outra ocasião, né? Porque eu tenho certeza que esse assunto está pulsando, as pessoas estão querendo ouvir pesquisadores que têm trabalhado esse tema, né? Eu acho que é uma das coisas mais urgentes que tem para se pensar hoje. E até a proposta desse canal surgiu para fazer essas ideias circularem, para mim para eu conversar com as pessoas também que estão pesquisando isso e, enfim, o seu nome chegou através do Jorge, então agora já são dois correligionários, vamos chamar assim, né? Que estão aí também nessa mesma batalha, né? Mas era isso que eu queria te perguntar sobre esse que você falou no final, né? Sobre as fraquezas vamos chamar, da esquerda, né? Por que que você acha que demorou tanto para isso acontecer, uma vez que já faz uns bons anos que esse movimento, você mesmo falou, faz 30, 40 anos que tem esses noticiários, esses programas, né, de alimentação do ódio, do medo. Você acha que, de certa maneira, houve uma acomodação na era Lula e Dilma? Porque foi uma coisa muito paulatina, mas, ao mesmo tempo, estava anunciada que ia acontecer. Não que ia chegar no que chegou, mas, enfim, não precisava ser um vidente para saber que essas coisas estavam aí, né? O que você acha disso? Na verdade, é legal dar uma pesquisada, você lembrar das conversas que você tinha com a maioria das pessoas, inclusive colegas da universidade e tal, né? O que a gente pode chamar de uma classe média, de uma pequena burguesia, dois nomes muito genéricos, vamos botar, né? Mas, enfim, digamos, vamos botar um nome um pouco caricato, assim, pequena burguesia letrada, né?
ela parecia não acreditar que a vitória do Bolsonaro fosse possível, né? E é por isso que eu li. É chato ficar citando o filósofo, que parece que o filósofo é a solução para tudo, né? Mas é porque não é isso que eu queria colocar, não. Mas é porque o texto do Benjamin. Porque o texto do Benjamin não é um texto de filosofia, de pensamento, mas é um texto que tem uma potência de luta pela vida e também da própria dor dele, ele tentando ser potente diante da dor. Então, é uma vitalidade muito grande, mas o texto do Benjamin dá uma aflição, porque você vai lendo e você vai vendo as coisas se repetirem no Brasil, assim, nesse ponto, né? De uma espécie de crença iluminista, não é isso? Assim, não é possível que ele vá ganhar, isso não é, ele é um louco, isso não é racional, isso não vai, né? Existe uma crença, na verdade, de que nós estávamos diante do progresso da história, do lado do bom lado da razão, e que por isso nós não íamos perder isso, né? Uma crença na racionalidade, na verdade. Uhum. Que, na verdade, não vou repetir toda a história, mas que, de novo, vamos ao Mbembe, né? A grande mérito do método, dos muitos méritos, eu diria, não só um, mas um dos grandes méritos da pesquisa do Mbembe, do método genealógico da pesquisa genealógica que ele desenvolve, né? Que é uma pesquisa que tenta examinar as forças que estão por trás, né, como forças, digamos, libidinais, desejantes, e não simplesmente numa relação entre significado e significante, é que ele percebe que desde sempre a violência colonial se produz no coração do iluminismo, do pensamento iluminista. Uhum. Né? Que ele, para um africano, para um filósofo camaronense como ele é, né? Por isso que ele está no calor da violência contra os seus, como de certa maneira o Benjamin estava, entende? Uhum. Né? Chamando inclusive a atenção de que bom, o Foucault soube muito bem diagnosticar a violência biopolítica, só não conseguia entender porque ele negligencia a violência neocolonial, escravocrata, como a primeira violência biopolítica. E não percebe que toda a violência do fascismo já se realizava aí, de alguma maneira, guardando Sim. algumas diferenças. Mas, né, ele diz, bom, usa o conceito de biopolítica do Foucault para chegar ao meu de necropolítica, mas aponta essa omissão do Foucault. Né? Perfeito. Então, e achei muito interessante também você fazer esse deslocamento que você retomou sobre essa questão da racionalidade, quando você trabalha a questão da mentira, da fake news, porque se conectam as duas coisas, né? Houve uma crença na racionalidade, o Bolsonaro não pode vencer, é lógico que ele não vai vencer, e aí ele vence, e agora a gente fica tentando entender as fake news, na mesma chave que fez ele vencer. Não é uma questão de racionalidade, como você bem coloca, né? É uma questão de pulsão, de afeto, de desejo, né? Eu acho isso uma forma muito interessante de analisar esse problema. obrigado. Enfim, eu estou tentando montar esse quebra-cabeça de alguma maneira, né? Um pouco movido pela angústia também, né? Da situação que afeta todos nós. Tá certo. E bom, eu vou. Se você quiser dizer uma última palavra aí para a gente encerrar o papo. Não, é uma palavra, enfim, eu acho que a gente. Eu quero dizer que esse trabalho que eu estou fazendo aqui é a minha tentativa de participar da resistência, entende? De alguma maneira. Eu quero só dizer isso, que eu sei dos problemas que e das ambiguidades que ser um pequeno burguês que pode chegar à universidade, embora a gente tenha tido, inclusive, como a gente tenha tido uma brecha de outras pessoas que não tinham acesso à universidade que puderam ter nos últimos anos, isso foi uma potência possível, muito menor do que a gente gostaria em termos de transformação social, mas alguma possível, mas o suficiente para assustar e tal. Mas quero dizer assim, eu sei que dessa ambiguidade que existe do intelectual tentar fugir desse lugar iluminista, que a gente sempre meio acaba caindo, o intelectual quer educar o povo e tal. Mas quero dizer que eu queria passar aqui uma mensagem de resistência, e que passa, inclusive, também por gritar na janela, por fazer as formas tradicionais de militância, por não temer essa entrega física e espiritual que a gente tem que ter nesse momento, mas preservando a nossa vida, claro, né?
A gente ter que resistir, é claro, não sendo covarde, cada um sabe. O que aguenta também, não é, enfim. Ninguém, não estou longe de ter qualquer tipo de modelo de coragem, nem me considero muito corajoso, mas eu queria desejar saúde às pessoas e dizer que essa chamada que eu faço ao pensamento é uma chamada pela resistência. Quero a gente não cair nos problemas do mal entendido que tornam a gente mesmo impotentes, embora a gente ocupe esse lugar inevitável, de, enfim, classe dominante pensante. Né? E, enfim, é isso. Tá certo. Mesmo que a resistência seja ficar em casa, né? Como é. É, Aqueles que podem, né? Aqueles que exatamente. podem. E tentar viabilizar a resistência de ficar em casa daqueles que não podem. Essa é uma luta muito importante. Com certeza. É claro que existe uma conversa com as pessoas, mas existe também uma viabilidade de cada um, seja as pessoas que têm algum tipo de relação, seja na luta política mais geral, né? Que o Estado possa avançar em direção a uma renda mínima, não só emergencial, mas de fato. Uhum. E é isso. Tá certo. Muito obrigado, Rodrigo. Espero que você fique bem aí nessa continuação, nessa quarentena, que consiga produzir, que esse livro apareça para a gente ler. E assim que sair, eu já deixo o convite aqui também para voltar ao canal discutir o livro quando estiver pronto. Vou postar uns trechos essa semana do livro. Semana que vem eu posto Legal. uns trechos. A gente provocar a Beleza. discussão. Tá? Eu que te agradeço, Caio. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. E vou ver o vídeo dos outros colegas que falaram, dos outros companheiros, e a gente vai em frente. Saúde Tá aí para certo. você e para gente. Tá? Para gente, para todos nós e para aqueles que assistiram também, agradeço. E se puderem deixar comentários, deixar um like se gostou. Não esquece de se inscrever no canal também para receber as notificações dos próximos vídeos, para ajudar a gente a crescer também. Fiquem bem, fiquem em casa, aqueles que podem, fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. Valeu, obrigado.